pessoal, tudo bem? Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar como que foi a roda de conversa de hoje, aonde o chacoalho de amor é sopa de lentilhas. Que gosto horrível é esse? Reclamou a família exigente. Nossa, que gororoba é essa? Reclamou a baronesa. A serviçal fiel esboçou um sorriso amarelo. Respondeu, hesitante, sopa de lentilhas com berinjela. Como assim? Retrucou o barão. Por que não colocou linguiça ou pé de porco? Lentilha combina com isso, não com berinjela. Não coloquei porque não tinha, respondeu a empregada, já com sinais de irritação. A família se entreolhou enigmática. E foi o barãozinho preguiçoso o primeiro a se manifestar. Papai, por que não deu dinheiro para Maria comprar mais coisas além de berinjela e lentilhas? Antes que o barão se manifestasse, a baronesa levantou-se da mesa, esbravejou irritada, porque seu pai está falido, não tem um tostão furado. E agora que já sabem, movimentem-se, vão procurar um emprego. Os 3 filhos levaram um susto e todos responderam em uníssono. Trabalhar em quê? Não sabemos fazer nada. Assim termina a nossa história, idêntica a centenas de outros jovens que são tratados a pão de ló e leite quente. Um dia também tem que trabalhar para ter. Não estamos falando só de bens materiais, mas principalmente a de ter dignidade, altruísmo, foco e vontade de saber como Deus é perfeito. Alertamos a todos os pais, inclusive aos barão e à baronesa. Quem desperta seus filhos trabalha com amor. São vocês e mais ninguém. Isto antes dos 12 anos, porque depois fica mais difícil, como muitos já perceberam. Mas nada é tão grave que não tenha conserto, antes tarde do que nunca. Hoje os filhos aprendem mais tarde, porque as facilidades permitem, mas um dia terão que buscar suas próprias pegadas, como os filhos do barão. Poeta estelar Purell Zorai. Aqui a gente também, além da poesia, a gente tem o texto, que eu vou fazer a leitura. Poupar é a palavra de ordem nos dias de hoje, quando nos referimos à criação dos filhos. Poupar de sofrer, poupar de levantar cedo, poupar de impor regras, poupar de perder tempo aprendendo a relação com Deus, poupar de trabalhar e muito mais. Alguns pais se dirão inocentes, afinal, tudo é tão difícil, uma engrenagem que os obriga a correr. Senão a vida estaciona e as necessidades não serão atendidas. Já falamos muito de filhos de missão, de compromisso pré-encarnatório. Gostaria muito que todos os pais que estão dispostos a acertar prestem muita atenção. Educar nada tem a ver com poupar. Educar tem a ver com direcionar, amar, cuidar, despertar a consciência para com os deveres e as obrigações. Amigo da luz, membro da Pleiade de Amor Universal. Então, né, pessoal, hoje com esse chacoalho de amor na roda de conversa, a gente vê que muitos dos pais hoje sempre falam, né? Eu quero dar pro meu filho mais do que meus pais puderam me dar.
né? Às vezes eu me pego falando isso também, mas a gente tem que ponderar muito, né? Saber que nem a todo momento nós podemos dar tudo para os nossos filhos. Precisamos de alguma forma educar eles para que eles tenham o mérito de conquistar, né? O mérito de ir lá e adquirir algum bem material ou algo que eles queiram, né? Às vezes a gente precisa colocar algumas tarefas desde cedo para a criança, para que ele possa ir conquistando aos poucos o seu objetivo maior, né? Seja através de algumas tarefas que podem ser semanalmente passadas para eles, né, como responsabilidade, e assim ao longo do final da semana ele possa ter alguma recompensa que seja, né, de alguma forma, né? Aí cada pai deve escolher como que pode fazer essa passagem, né, de responsabilidade para os seus filhos, para que ele já comece a aprender desde o início, né? E aqui na poesia fala, né, antes dos 12 anos, porque até os 12 anos é quando a gente já começa a criar o caráter dos nossos filhos, né? Criar o que eles vão, né, ser pro resto da jornada deles aqui encarnados. Então, a partir do momento que a gente não cria essas dificuldades ou essas tarefas para os nossos filhos, eles vão entender que tudo é fácil e nada é fácil. A gente sabe, né, disso, que nada é fácil. Então, a partir do momento que a gente passar essas tarefas, né, ou dificuldades para que ele possa planejar, né, às vezes ter um cofrinho pode ajudar muito, fazer ele contar, né, o próprio dinheiro, aí no final de tudo isso ele vai lá e alcança algo que ele queria, né, através, claro, né, do mérito dele. A gente pode, de alguma forma, passar os ensinamentos para os nossos filhos, para que eles não achem que tudo é fácil, né? Muitas vezes a gente vai sair, né, e já fala, olha, hoje a gente só vai passear, né? Você pode olhar tudo que você quiser, só que a gente não vai comprar nada, né? A não ser uma comida, né? A gente vai jantar, enfim, mas os filhos têm que saber que eles têm que curtir os momentos, né, presentes. Então, às vezes, nem sempre sair é você voltar com algo para casa, né? E eu acho que trouxeram na roda uma coisa bem interessante, né? Que quando a gente priva nossos filhos de situações, muito mais do que falando de dinheiro, mas quando nós privamos da verdade, né? Que nem, esconderam tanto tempo, estava ligado ao dinheiro ali na poesia, mas privar da verdade, né? O que de fato acontece por detrás dos bastidores, né? Às vezes deixar claro para a criança as situações que estão acontecendo na nossa vida, o porquê dos porquês, assim, não falar tudo, claro, do que cabe ali no momento, mas nem sempre privá-los de verdades, privá-los, preservar demais também não faz bem, porque senão o mundo que ele vive vai ser um mundo de faz de conta, né? Então aquele mundo de faz de conta não é real, então quando eu for pro mundo de verdade eu vou dar com a cara na porta, né? Então assim, nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo é perfeito, né? Como a gente às vezes quer colocar para nossos filhos ali, que nem o bebê ensina, isso daqui você faz isso, chora tem uma madeira, chora tem uma chupeira, chora tem um colo. Então assim, a criança vai crescendo, ela precisa estar exposta a essas frustrações que fazem parte do desenvolvimento e amadurecimento emocional da criança, né? E na roda também apareceu uma coisa muito interessante, que é nós pais não perdermos a oportunidade de falar coisas importantes no momento certo, né? Então, às vezes a gente tem que estar bem atento e conectado com a educação de nossos filhos para no momento certo colocar as palavras certas, e é aí que vai acontecer o aprendizado de uma maneira mais eficiente, né? Então a gente tem que estar bem atento e conectado aos nossos filhos e o pai e a mãe também, sintonizados com a educação, porque aí sim tudo vai desenvolvendo de uma maneira mais saudável, né? E tudo vai acontecendo, né? De uma maneira até mais leve. E um outro ponto, só para
concluir, é o exemplo, né? Nós somos exemplos diários para os nossos filhos. Então, desde a educação, como nós nos portamos, como nós lidamos com o outro, né? Então, nós somos exemplos, né, para eles. Então, se a gente toma as decisões e atitudes, eles percebem tudo isso, né? Como eles percebem, eles vão começar a agir como nós. Então, nós somos reflexos deles, né? Então, quando a gente se depara com uma situação, nossa, onde ele aprendeu isso? Com certeza com vocês, né? Com certeza com um avô, uma tia que está presente ali, positivamente ou negativamente. Então, vamos ficar atentos à educação, à privação, né? O que eu favoreço, o que eu não favoreço, né? Só para tudo acontecer de uma maneira mais leve. E a gente também, né, acaba pegando, né, muitas famílias, né, hoje em dia vivem muito o status, né? E quando se veem, já estão mergulhadas, né, de alguma forma, seja em dívidas ou mergulhadas, né, numa mentira, né, e fazendo tudo isso por status, né, somente. Então, quando a gente volta, né, para a poesia, é bem isso, né, o status de barões, né, fez com que eles achassem que sempre teriam, né, enfim, tudo que eles quisessem e mostraram facilidades para os filhos, né, e não as dificuldades, né? Então a gente precisa estar muito atento, né, para que a gente viva a nossa realidade, né, e não a realidade que os outros nos impõem, né? E isso, quando a gente começa a entender, a gente vê que temos que estar bem conosco mesmos, não importa com os outros, né, a visão dos outros. Uma outra coisa que veio, né, da poesia, que a baronesa chegou, né, e falou, né, naquele momento de irritação: ah, seu pai está falido, né, mas não, você vê nessa, vocês têm que trabalhar, né, agora. Mas assim, você acaba vendo, né, a base de uma família que não é tão sólida, né, nessa visão, porque a partir do momento que um casal, né, estabelece ter uma família, o casal tem que trabalhar em conjunto com as mesmas ideias, né, com os mesmos princípios, para que a sua família que seja constituída tenha um propósito, né? Então não adianta um caminhar para um lado, outro caminhar para o outro lado, né? Ambos têm que caminhar em conjunto para que isso sim seja sólido e aí faça com que seus filhos tenham, né, aprendizados, ensinamentos, né, e o exemplo para que sejam pessoas melhores no futuro, né? Eu acho que é isso que a gente, no presente e no futuro, né? É isso que a gente, como uma família, quer constituir para que todos em algum momento, né, encontrem o seu propósito e caminhem nessa evolução, né, na evolução de cada um que veio aqui nessa encarnação, passar, evoluir para levar para as outras vidas. Então eu acho que esses são os ensinamentos da roda de conversa de hoje, né, e agradecemos aí a todos e até o próximo vídeo. Até a próxima, gente. Tchau!